para todos, para todas, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um capítulo do podcast Alquimísticos. E hoje eu estou recebendo uma verdadeira sacerdotisa. Eu falei que ela está até parecendo aquelas princesas de Avalon. Olha que linda. Eu estou aqui com a Érica Santos. Estou muito feliz em te receber aqui. Eu participei já de um evento dela há um tempo atrás. Eu fiquei impressionada com a desenvoltura que ela teve nesse evento, lotado de mulheres, né, Érica? 200 mulheres. Lá no Jockey, e ela fez um ritual lindíssimo, inesquecível, enfim. E ela é sempre estilosa desse jeito. Obrigada. A Érica, ela é psicóloga com pós-graduação em psicodrama. Ela trabalha com a ativação da Kundalini, que são os principais pontos, né? É uma terapeuta super completa. E o que mais que você gosta que fale mesmo? Pode... Especializada em trauma, todos os estudos conduzem, né, para os estudos do trauma, formação em Tantra, dança vivencial, meditações ativas, tudo que mexe com o corpo envolve também. Eu sou integrativa, né? Psicologia, mas eu faço trabalho também com o corpo. Bacana. Integrando o dançou espiritual. Bastante aquela noite, eu adorei. Soltamos bastante quadrilha. Adorei. E também a Érica, olha que interessante, ela viajou mais de 50 países. Então, ela tem uma vivência do mundo. Egito, ela foi faz pouco tempo. Sim, amei. Vou querer que ela fale sobre isso daqui a pouco. Mas vamos começar pela Kundalini, Érica? Vamos sim. Primeiro, um prazer estar aqui. Gratidão, Cris, pelo convite. É uma honra estar com você. Te admiro, respeito. É uma honra mesmo. Olha com você e sua medicina aqui. Mesmo. Vamos começar falando sobre a Kundalini. Então, Érica, para começarmos do princípio, o que é Kundalini? Qual o significado da palavra Kundalini? E o que ela representa? Sim, Kundalini, a palavra originalmente vem do sânscrito Kundala, né, que significa como se fosse espiral ou enrolado. Né? Então, como essa energia é considerada que ela fica na base da coluna, então, uma espiral que ela pode, né, subir ou descer e que ela representa todo o potencial latente de uma pessoa, né? Quando você teve o seu primeiro contato com essa energia ou conhecimento, e por que você se interessou em trabalhar com isso? Contato mesmo, assim, se eu for ver desde a minha adolescência, eu sempre fui muito diferente, sempre tive muita energia vital e muita criatividade, muita libido e muito tudo. E sempre criei muitos projetos, gerei muitos projetos desde menina, assim, de 11 anos de idade. Eu já Jura? O que você fazia com 11 anos de idade? 11 foi quando meus pais me colocaram num colégio interno, porque ninguém dava conta de mim. Ela não precisava nem ativar Kundalini já. Não, já estava ativada. E aí, no colégio interno, eram 300 meninas, 300 meninos. E só eu tinha autorização de ir na cidade próxima. Porque minha mãe confiava, minha mãe sabia que eu era muito esperta. Então, deixou autorizado. Então, eu virei a comerciante da escola, porque eu ia com encomendas. Então, assim, ó, para trazer isso para você, é R$50 para trazer para você. E aí, e aí, por exemplo, eu lá não comia, não tinha chocolate no colégio. Então, eu comprava caixas de chocolate, eu vendia o chocolate a 50 centavos e o sonho de valsa R$1. E aí, com dinheiro de uma caixa, fazia dinheiro de 14 caixas. E assim fui, desde... Antes disso, com 5 aninhos de idade, as mães iam lá bater na porta da minha mãe e falavam: sua filha trocou papel de carta com a minha, trocou 1 por 5. Aí eu, claro, o meu é importado, perfumado, não sei o quê, eu perfumava, Você sabe me dar umas aulas de comércio. Então, assim... Sim, você já sabia valorizar. Isso com 5 anos de idade, eu tô falando que as mães iam lá para destrocar, falavam: não vou destrocar. Olha! Então, assim, uma energia que estava latente ali, que eu ia fazendo as coisas. No colégio interno, até eu falava para as meninas, é R$50 para arrumar seu guarda-roupa. Isso eu tô falando, tipo, de quantos 1000 anos atrás. Era bastante dinheiro. Sim. Aí eu arrumava, na outra semana tava desarrumada. Elas me contratavam de novo. Então, eu virava aí. Você já usava todos os seus dons e talentos. Sim, aí eu fazia, com o meu dinheirinho que eu ganhava, eu mesma fazia as minhas aulas de piano, de violão, de pintura, de coisas manuais. E seguia. Que legal! Admirável. Quando eu tinha essa idade, sabe o que eu fazia? Aquelas pulseirinhas de prego.
E eu vendia também. Eu colocava na caixinha dinheirinho, mas não segui muito essa linha. Preciso ir aprender. Vamos lá. E tem várias pessoas que eu entrevistei. Você conhece a Mariana Amaral? Sim, sim. Da Virada Zen, da Virada Sustentável? Ela, quando tinha essa idade de 12 anos, ela também tinha essa tendência empresarial. Ela organizava festinha e tinha empresa, e quando ela ia ser contratada, as pessoas desacreditavam da idade que ela tinha. Ela colocava na primeira mão a propaganda. Você sabe o que eu vendia? Serenata do menino apaixonado pra menina. Uau! Eu consegui a aprovação com a diretora da escola, então ele me contratava a serenata e eu organizava tudo. Aí ele ia junto com os cantores, e aí eles no quarto da menina, já embaixo do quarto sexto, para ele se declarar para ela e os cantores cantarem. Uau! E eu fazia cartinha do amor de graça. Nunca pensei em cobrar. Tá vendo? Mas que demais, Era incrível, uma coisa, então assim, essa energia... super criativo. Porque assim, as pessoas, eu não sei se as pessoas fazem departamentos, mas olha só, gente, Kundalini, 3 coisas são Kundalini e são a mesma coisa, que é a libido, a criatividade e a prosperidade. Essas 3 coisas, elas são a mesma, elas não são separadas. Tanto que quando um casal tá com a libido altíssima e namorando muito, eles estão super criativos e ganhando dinheiro. Estourando dinheiro. Até a energia é da Kundalini positiva. Sim, ela fica ativada. Então, porque é a mesma. Então, assim, se você fizer um trabalho verdadeiro de ativação de Kundalini, que não é uma sessão, né? Não é tipo, oi, setor milagres, faz uma sessão e resolve 50 anos de trauma, né? Mas um trabalho progressivo com Kundalini, assim, criatividade e prosperidade, elas estão juntos, não é separado, entendeu? E uma coisa que eu aprendi, que você entende bem, que tem até massagistas energéticos que eles descobrem pontos do nosso corpo que estão com esses traumas. Então, tem nós no corpo. É bioenergética. E tem alguns que descobrem até a idade do trauma. Né? Você trabalha provavelmente com isso também. Sim, trabalho com trauma. Eu não fiz bioenergética, que são os toques, né, nos locais, mas a gente, com o trabalho de Tantra e de ativação da Kundalini, a gente sabe que todos os nossos chakras, eles têm couraças energéticas, né, por isso que ela não faz o trabalho dela de subir tão facilmente, porque ela tá completamente bloqueada, ela fica bloqueada, e são memórias mesmo de trauma, de medo, de decepções. E quando a gente fala em trauma não é só o trauma, por exemplo, um grande acidente de carro, sim, um trauma físico, mas trauma pode ser de 1 a 100, e trauma pode ser a falta de. Eu não tive uma mãe que me olhou nos olhos, eu não tive afeto, a falta de algo, não aconteceu um trauma grande, porque tem pessoas que falam, eu não tenho trauma nenhum, assim, não é possível, né, porque traumas são tantas coisas grandes, de 1 a 100 que acontecem na nossa vida inteira, como a falta de também, né? São camadas. São camadas. Ou até o fato de você não falar alguma coisa, às vezes você quer mandar alguém para aquele lugar e você não pode, porque você está num ambiente, né? E você tem que engolir aquilo, é trauma. É um trauma para o teu corpo, e é uma questão de autoconfiança mesmo, porque o teu corpo mesmo, ele questiona você, por que você não está falando o que você deveria falar? É uma autoconfiança, por que eu não tenho autoconfiança? O meu corpo tá vendo o tempo todo não ser verdadeira comigo. E ele questiona, tipo, você vai em um lugar que você não quer ir, teu corpo vai assim arrastado, mas você não quer ir, por que a gente tá indo? Para agradar, para ser aceito, para não sei o quê. Então, são traumas, sim, entende? Sim. Então, os traumas, eles ficam registrados no corpo, como memórias mesmo, né? Então, tanto a bioenergética toca fisicamente nos locais, e o trabalho de Kundalini a gente faz muito, e Tantra a gente faz muito movimento com o corpo, que é para ver essas liberações das couraças que ficam em volta dos chakras. E qual que é a ligação do Tantra com a Kundalini? Essa é uma pergunta que eu nem escrevi, mas eu tenho curiosidade. Eu fiz primeiro a formação de Kundalini, depois eu fui fazer a formação de Tantra. E aí, para minha surpresa, eu descubro que estava tudo no Tantra. Eu poderia ter feito só Tantra. Olha, sim. Tá? A ativação da Kundalini é uma das técnicas que eles ensinam no curso de Tantra. Né? Eu fiz o Tantra com uma mestre super séria, que há 33 anos está formando pessoas, íntegra, culta, sábia. Porque não só
nessa questão não só no Tantra, mas em muitas terapias, em muitos trabalhos, as pessoas, depende do caráter da pessoa, ela vai para um lado ou vai para o outro. Exatamente. Então, essa integridade, ainda mais quando você mexe com energias tão potentes, Exatamente. é muito sério, é muito sério. Enfim, Eu honro muito essa minha mestra de Tantra. E assim, aí lá, claro que enriqueceu muito o meu repertório. Tipo, como ativação de Kundalini, minha sessão era de um jeito, quando eu tinha feito só o curso de ativação de Kundalini. Quando eu fui pro Tantra com a Prensa Samit, aí explodiu, né? Explodiu e eu mudei muito a sessão e mudei a forma de início. Fiz muitas mais inserções e ficou muito mais potente o trabalho, sabe? E a Kundalini é tudo que o Tantra trabalha o tempo todo, que é a nossa energia vital, né? Então, a energia vital, ela fica até. A gente está até tal com a energia vital, ela fica abaixo do umbigo. é no primeiro chakra, no chakra É básico. no básico, não é no segundo? Que é o vermelho, laranja. O primeiro e o segundo. Entre o primeiro e o segundo, né? Sim. Mas sim. quando ela tá adormecida, ela tá no primeiro ainda, né? É. E assim, uma curiosidade também que surgiu agora. O que as pessoas estão buscando mais atualmente? Porque hoje mesmo eu estava conversando aqui com a Tânia e ela falou que as crianças, adolescentes estão muito perdidas nessa época. Muita gente tentando suicídio. Isso é uma falta total de vitalidade, de amor próprio e de entusiasmo, né? Porque é tudo que você trabalha. Você trabalha com adolescentes também? Trabalho. Você me fez essa pergunta, né? O que as pessoas querem hoje. E é um pouco até triste falar, mas assim, as pessoas querem milagre. Sempre As quiseram. pessoas não querem entrar num processo onde você fala, olha, é no mínimo 8 sessões, mas são mais para um trabalho sério, sabe? A pessoa, ela quer que em uma sessão em que tudo seja resolvido. Que é impossível você ter 30, 40, 50 anos de trauma, camadas e camadas e mais camadas de trauma, e você querer limpar isso em uma sessão. Sim. Né? Então, não é realístico. Então, assim, a gente vive numa fase onde as pessoas estão sequestradas pelo celular. Exatamente. Sequestrada. Eu faço parte disso, porque eu combino comigo mesma que eu não vou mexer à noite, que eu vou deixar ele lá. Aí daqui a pouco eu falo assim, eu só vou botar o despertador. Aí pego pra botar o despertador, já dou uma olhada no Instagram, no WhatsApp, no e-mail, aí eu boto o despertador. Ou seja, nem comigo eu tô, né? É difícil, realmente é difícil. É um trabalho sério de fazer higiene do sono, porque a ansiedade tá alta, porque a internet é o quê? Internet é tudo que eu não tenho ali na minha cara, sabe? Você tá olhando, então é a viagem que você não fez, é o restaurante que você foi, é o evento que não te convidaram, é as pessoas que você conhecia que estão no negócio e você não foi convidada. É uma insatisfação, é um suco de insatisfação. Ah, não, Érica, eu olho pra olhar gatinho alegre, eu olho pra olhar desenhos animados. Só que tem um monte passando por ali que não são os legais, que estão te mandando um monte de mensagem subliminar de tudo que você não tem e de que você não é. Entendi. Então é um terreno muito perigoso mesmo, porque as mensagens subliminares elas não param ali. Né? Tudo ligado a consumo, ligado a ter, ligado... Tudo que não é o ser, que é o que a gente precisa trabalhar na gente, né? Uma coisa que eu falo sempre, e vou aproveitar a deixa para falar de novo, é não se compare com ninguém. Porque a comparação, até inclusive no Mahalila, a comparação é a inveja, é a serpente da inveja. Quando você se compara com os outros, você está desmerecendo aquilo que foi construído para você. Porque, por exemplo, como você falou agora, você desde criança, você tem esse tino comercial, esse olhar para as coisas. Então, uma pessoa que não tem essa característica, ela vai desenvolver outras características. E ela aí tem dons e talentos dentro dela, tem os dons e talentos dela, que ela precisa olhar para eles. Não é que nem, por exemplo, o Laí Ribeiro, num dos primeiros livros dele, tem a ver com isso, que é a comunicação global, ele fala que não dá para um jockey ser um jogador de basquete e não dá para o jogador de basquete ser o jockey. Porque um já tem as características de ter 2 metros de altura e o outro tem 1,5 metro. Até existem talentos que conseguem, né? Mas, por exemplo, cavalo não vai aguentar, por exemplo, né? Sim. Então, é importante a pessoa olhar para ela, e eu acredito que você trabalha isso também.
Porque você desenvolve o amor próprio, a autoestima. Sim, e é um trabalho muito profundo, né? Porque para você chegar em quem você é, obviamente que você vai ter que sentir merecedor, né? Para você reconhecer os seus talentos, e você vai ter que trabalhar as sombras também. Não tem como, não tem outra forma, porque senão a gente está de novo ali sendo conduzido por Mascarando. forças psíquicas que a gente nega, que a gente fala que não existe, que elas estão ali ganhando força dentro, tomando decisões no lugar do nosso ego o tempo inteiro. Então, assim, a gente está muito equivocado em achar que a gente pode negar e rejeitar essas partes, né? E a gente está vivendo uma experiência humana. A gente tem o lado maravilhoso e a gente tem o lado difícil, né? E a gente tem, e faz parte da gente. Eu brinco, né? Você tem a santa e você tem a puta. E você tem essas duas forças na sua psique. Você quer ficar aqui só na santa e fazendo bonitinho? Na hora que essa aqui eclodir, na hora que tiver uma paixão daquelas insanas que acontecem na vida de todo mundo, ela vem com tudo e ela domina. E ela toma decisões perigosas e ela tem muita força. Então, assim, o trabalho da sombra é extremamente importante para a gente se conhecer de verdade, integrando o que a gente é, não negando. Sim, sim. Eu tenho até o Efeito Sombra, um dos livros que eu não li até hoje. Porque não é um trabalho, Não é fácil, não é um não é trabalho fácil. fácil, é um trabalho Sim. que eu escolhi devido à minha história mesmo de Claro. vida, que foi bem, assim, um pouco difícil. E já teve muita densidade desde muito pequena, mas é um trabalho, assim, muito profundo. E quando e assim, cada passo vale a pena. Porque é a integração de quem você é, sabe? Sim. Qual a relação entre Kundalini, chakras e o despertar da consciência? É exatamente isso, né? A Kundalini é como se fosse um potencial enorme que a gente tem ali, que fica na nossa base. E devido às couraças energéticas dos traumas, porque assim, quando você está com muita dor, que até vira uma bola aqui no seu pescoço, aquilo vira um físico, né? A tensão, Eu vejo isso às vezes. a gente É fica. bem duro aqui. Isso, vira bolas reais. Então, em volta dos nossos chakras existem essas couraças energéticas, que são todas as memórias de trauma e que ficam ali protegendo. Então, o que acontece? A tua energia vital, que é a Kundalini, ela não flui, porque conforme ela vai fluindo, você vai assumindo mais cada passo dela, autonomia, mais autoconhecimento, você vai entendendo mais aquelas emoções, porque em cada subida, porque quando você vai numa sessão de Kundalini que ela, sabe aqueles espasmos que as pessoas têm, que faz? Sim. Os espasmos são os traumas sendo liberados das Eu couraças. penso às vezes à noite, eu tô deitada, às vezes a minha perna esquerda, geralmente é a esquerda, tem uns espasmos assim, eu não sei se acontece, deve acontecer com outras pessoas também, mas é bem espontâneo. É espontâneo, e na sessão também. E eu sinto que eu tô limpando. É liberação, é liberação. Então, os espasmos, então a pessoa pensa que ela tá fazendo assim com a mão, é a mão dela que é mágica. Não, você tá, né, movimentando energia, mas aquela energia tentando passar por ali, ela é como se tivesse um monte de tijolo e ela vai batendo, porque ela precisa circular. E aí, quando ela vai liberando aquelas memórias de trauma, o corpo vai tendo espasmo. Sim. Agora, a gente não consegue saber que trauma que é. Por isso que é uma terapia muito, assim, nesse sentido. Você já pensou Você não fala em dor, você não fala do trauma, você não fala de quando você foi abusada, você não fala de quando. Mas existem liberações reais e sérias dessas situações. A gente só não sabe nomear, mas. Me veio uma ideia agora. Quando você. Existe na radiestesia, os gráficos de radiestesia, e aí você pode, uma sugestão, de unir na sua sessão a radiestesia para descobrir qual trauma que é. Porque o gráfico ele vai falar. Sim, eu também faço radiestesia. Então, e é interessante porque quando a pessoa tem consciência do problema, ela consegue resolver, já fica mais fácil para resolver aquele problema. Sim. Né? Por exemplo, se eu sou uma pessoa muito ciumenta e eu tenho essa consciência, é mais fácil trabalhar isso. Endereçar, né? É mais fácil trabalhar isso do que se eu não souber que eu sou e achar que não, é assim mesmo.
Coloca para baixo do tapete. Sim, mas, por exemplo, também se você tem alguma liberação nesse sentido e você começa a sentir mais autoconfiança, também vai sendo trabalhado, entende? Mas claro que eu falo para as pessoas que fazem a ativação da Kundalini e fazerem um processo com psicólogo, né? Eu também sou psicóloga, Sim. mas não falo fazer necessariamente comigo, mas para fazer um acompanhamento, porque é claro. necessário para a vida, né? Um bom psicólogo ajuda a gente muito. E cura, uma coisa que eu sempre falo é que cura, você vai estar a vida inteira se curando, né? Você resolve Eu um não sei se tem problema um ponto zero, tipo, eu vou É. chegar aqui onde eu vou zerar. Eu acho que não existe esse zerar, existe você se autoconhecer e melhorar a tua qualidade de vida, e melhorar como você se sente, como você lida com dias difíceis, como você lida com o vazio, com uma demissão, com uma rejeição, com um abandono, a morte. com a morte de um Acho que bichinho, de um ente querido. Exatamente. E como uma pessoa percebe que está vivendo um processo genuíno de despertar da Kundalini? Ela sente um alívio, ela se sente mais leve, ela sente essa energia, ela fica com ela vai absorvendo isso ao longo dos dias, até outra sessão. Sempre após a sessão, as pessoas, às vezes já tem ali tem gente que chora muito na sessão, tem gente que ri, tem gente que tosse muito, tá liberando laringe, a pessoa tosse a sessão inteira, nunca tinha tossido tanto. Tem gente que sente movimentos mesmo do corpo, tem gente que tem uns espasmos. Então, assim, sempre tem muitas citações de memórias físicas que estão sendo liberadas ali, e muitas também ai, Érica, eu lembrei de uma coisa que eu não lembrava, eu não sabia que quando eu era criança tinha acontecido essa situação na minha vida, e hoje eu vi claramente aqui na sessão. Olha. Já teve uma pessoa que me falou que viu que a mãe dela ia falecer. Então, assim, tem memórias que vêm, e tem sessões também que são muito tranquilas, que a pessoa vem, fica bem quietinha. Então, assim, cada sessão é diferente. E cada sessão é diferente. Mesmo que seja todas, por exemplo, você vai fazer 12 sessões comigo, nenhuma vai ser igual à outra. Porque tudo é o que a energia precisa trabalhar naquele dia, e dentro do que você dá conta, e dentro do que é seguro. Porque, por exemplo, se eu vejo que é muito acelerado, você falou em catarse, eu procuro, do jeito que eu gosto de trabalhar, eu prefiro não deixar que aconteça uma catarse mesmo, de catarse forte, porque eu tenho medo de retraumatizar a pessoa. Então, eu prefiro ir por camadas. Então, eu já sei o que eu vou fazer. Se a pessoa tiver, por exemplo, tendo muito movimento de corpo, eu tenho onde eu vou tocar, como eu vou falar, como eu vou pedir para ela me olhar, como eu vou chamar o nome dela, como eu vou pedir para ela me olhar nos olhos. Eu já tenho tudo para que ela vá devagar, voltando. Eu não preciso que ela tenha uma grande catarse, uma crise psicótica ali, por exemplo, se tem alguma tendência na família. Então, é perigoso. Então, a gente tem que ter muito cuidado e fazer de acordo com o que o organismo da pessoa aguenta. Porque cada um tem uma capacidade de lidar. Eu fui uma vez numa sessão, até aqui perto, que eram várias pessoas que faziam o seu trabalho, todos vestidos de preto. A gente deitava no chão e eles iam trabalhando. Então, era em grupo. Algumas pessoas tinham essa tremedeira, vamos dizer, outras não. Espasmos. Cada pessoa reage de um jeito. Cada organismo no dia vai ser diferente. Agora, por exemplo, tem muitas pessoas que quando fazem um tratamento, né, quando não é só uma sessão, que me falam que estão com menos medo, que estão mais abertas, que estão mais curiosas, que se recebesse um convite antigamente ia ter muito medo e não iria. Mas, Érica, você acredita que eu recebi um convite e eu fui, foi incrível. Eu tive coragem. Tive coragem. Então, assim, é uma abertura que vai acontecendo na vida, né? E acho que eu pensei agora, até o próprio corpo da pessoa deve mudar. Claro. Porque, por exemplo, até na terapia das rosas, numa conversa, enfim, que fazem a terapia que eu faço, as pessoas elas têm mordaças na boca também. Tem, e são coisas espirituais, que ou é de fora ou a própria pessoa se auto-colocou, né? Grande maioria dos casos também, né? Então, e aí eu acredito que, por exemplo, até a barriga, a gente tem barriga, não sei se as pessoas sabem, mas às vezes a gente fica com a barriga inflamada porque são questões espirituais também. Né? E quem é muito sensitivo, dependendo do lugar que você vai, você é esponja e você absorve a energia do lugar e fica em você ali, até você resolver.
E ao longo das suas sessões, a pessoa ela vai conseguindo liberar isso tudo, ela deve até emagrecer, inclusive. Sim, não, e assim, um corpo traumatizado é um corpo extremamente tenro, é um corpo duro, é um corpo que ele tá recebendo o tempo todo a mensagem de que ferrou, perigo, perigo, SOS. Então, às vezes, ela faz leituras muito, muito erradas de ambiente, e ela vê perigo onde não tem perigo, porque é um corpo muito traumatizado. Um corpo traumatizado, ele toma as decisões baseadas naquela leitura que ele está fazendo do campo, e a leitura dele é de que tudo é um grande perigo e que ele está muito em perigo. Então, assim, ele toma muitas decisões equivocadas, né? Então, assim, conforme você vai liberando do corpo todas essas couraças, esses traumas, né? Que ficam muito no quadril também. O quadril é um lugar que é muito duro para todo mundo. E quando a gente volta a movimentar, demora muito tempo para você ter um pouquinho de abertura a mais, porque é onde ele guarda muito, que é o mesmo do maxilar, é o exponente do maxilar, né? Travado, né? Travado em cima, travado embaixo. Então, o que acontece? Uma pessoa com o corpo traumatizado, ela tá indo para a vida por um prisma de medo. Ela vai para a vida por um prisma de medo, né? Ela vai para os lugares por um prisma de será perigoso? Vai acontecer alguma coisa perigoso para mim? Luta ou fuga, né? Então, quando você vai liberando isso do teu corpo, eu acho que é necessário ter esse trabalho do corpo mesmo junto ali, por isso que eu danço, por isso que eu mexo e faço tudo. Para soltar, para que a pessoa passe a viver a vida por um prisma de curiosidade. Da criança curiosa, criança enxerida, criança você fala, ó, não pega aqui. Ela fala, aqui? Peguei. Entendeu? Mas o que é isso? É para voltar essa espontaneidade na gente agora adulto, pra gente, em vez de seguir por um prisma de medo, pra gente seguir por um prisma de, eu vou mexer aqui. Acho que essa viagem... Aliás, a gente nem comeu a uva. Eu acho que eu vou. Né? Então, porque o que eu falo, pra gente ter a capacidade de viver uma vida orgástica, que não é o orgasmo sexual, claro, faz parte, é importante, também. Sim. Mas o que é uma vida orgástica? É amar essa uva, é amar esse chá, é amar estar aqui com você, é ver um deleite, né? Um deleite, é ver o céu azul, é achar o sabonete cheiroso, é comprar um óleo de rosas e falar, meu Deus, o que é isso? Tô linda, tô gata, tô maravilhosa. E isso, um corpo traumatizado, ele ainda não faz. Então, você precisa ir liberando para que você passe a viver a vida por um prisma de abertura, de curiosidade, de espontaneidade, para você viver esses prazeres diários, né? E a gente que estuda traumas, todos os grandes pensadores de traumas, todos os atuais, todos, tudo tá levando para um lugar só, é que o prazer cura o trauma. Então, a energia de prazer não é só sexual, não, é prazer em viver. É isso que a gente falou da questão dos adolescentes, que a gente precisa resgatar nas pessoas, é o prazer pela vida. Pela vida. E eu procuro passar muito isso, sempre. Para mim, cada dia é um milagre. E é. Né? Cada dia é um milagre e a gente tem que aproveitar cada momento. Claro que nem todos os dias nós temos altos e baixos e as situações externas atrapalham bastante. Mas uma coisa que eu reparo em mim, por exemplo, eu tenho essa alegria em viver, é uma coisa natural minha desde criança também. Até no meu exame de sangue saiu que eu tenho uma enzima lá, que é da felicidade, um coeficiente alto. Então isso já é meu. Mas eu reparo, por exemplo, eu não costumo ter medo. Eu tenho amigas que às vezes elas têm medo de andar em ruas escuras, ou de viajar com quem não conhece, ou de ir num lugar onde não conhece ninguém. Eu não tenho essa preocupação. Porém, uma coisa que eu reparo em mim, e que eu acredito que fazendo seu tratamento, eu quero ter mais leveza no corpo todo. O meu corpo, até por uma questão familiar, eu sinto que eu ando meio dura. E eu presto muita atenção nisso. Então, assim, as pessoas que são mais magras, elas já andam com mais leveza, mas acho que além disso, né, quando você vai tirando as memórias, é como se você estivesse tirando, né, imagina aquela roupa de astronauta do corpo. Uma coisa meio assim, né? Tirando a bola de pé do pé também, que assim, a gente carrega essas memórias, né? Elas estão no nosso DNA, elas estão no nosso corpo, e mexer o corpo. E aí que eu falo também, que eu trago muito para minhas sessões, a gente faz dança, né? Sim, eu faz dança indiana, eu faço tribal. Fazer até circo, quero voltar pro circo. Sim,
E só que mesmo ali naquele ambiente, a gente tem uma professora dizendo tudo o que é para fazer. Então, tem uma técnica que você tem que corresponder, que você tem que fazer certinho o movimento. Então, é gostoso, sim. E é tenso. É tenso, mas assim, o que eu digo assim, o mover que vai curar a gente é aquele mover por prazer e que não precisa ser bonito nem feio. É mover o corpo, o que ele quer fazer, né? Porque eu brinco, todo dia o despertador toca e a gente manda o corpo levantar. Ninguém pergunta pra ele se ele tá pronto, se ele tá descansado, se ele dormiu o suficiente. A gente simplesmente manda, levanta, queridão, e vamos. Né? Então, eu falo, nas minhas sessões, eu falo, deixa seu corpo pelo menos uma vez fazer o que ele quer. Então, quer brincar, quer pular, quer levantar a perna, quer solta. Aqui é pra soltar. Eu faço isso no circo. Aliás, adoro. A gente vai naquele pula-pula. Então, solta, que brinca. E aí você sobe na corda, no tecido. É uma delícia, né? Muito bom. Vamos falar um pouquinho agora sobre a sua viagem para o Egito. A viagem do Egito. Quando que você foi? Foi a primeira vez que você foi? Você já foi várias vezes? Não, o Egito foi a primeira vez. Olha, e você foi para que lugares? E o que você aprendeu lá? E o que você vivenciou lá? Várias perguntas. Egito é uma riqueza. Eu fui a primeira vez. Eu fui com a minha melhor amiga, a gente fez psicologia juntas. Olha. Se formou em 2000, então imagina, a gente é amiga, tipo, 26 anos, Que incrível, então, admiro isso. E fomos juntas, a gente é muito amiga, a gente é muito engraçada, a gente juntas. E ela é terapeuta também? Ela é uma grande terapeuta, ela é dona do Espaço Terra Luz, ali em Moema, onde eu faço a Kundalini, e ela é uma das melhores consteladoras que eu já vi, assim. Bruxesca, maravilhosa. Todo mundo me pergunta de consteladora. Ela é babadeira, ela é muito boa, é muito boa. E então nós fomos juntas e foi muito maravilhoso. A gente ficou 30 dias. Uau, bastante tempo, hein? Nós ficamos 30 dias, porque a gente fez uma viagem de 10 dias com um grupo, que foi o Rio Nilo, o Cruzeiro do Rio Nilo, algumas cidades. E eu falei pra ela, vamos 10 antes e vamos ficar 10 depois, só a gente vai onde a gente quiser, a gente mesmo pesquisou e fez os nossos. E a gente viajou 2 mulheres sozinhas pra gente, foi super seguro. Olha, Foi super tranquilo, a gente não se sentiu ameaçada em nenhum momento, celular na mão. Porque lá tem uma forma ruim dos homens. Sim, mas o fato deles terem uma ligação muito, muito forte com a religião lá, eles são muito íntegros também, no sentido de não roubar, de não assaltar. Todo mundo tem uma barraquinha vendendo alguma coisa. Eles trabalham para ganhar dinheiro, sabe? Eles se movimentam, então não tem muito essa coisa. Eu não sei, a gente com o celular na mão o tempo todo pedindo Uber e tal, a gente nunca foi assaltada. Nossa, isso aqui em São Paulo, fala pra mim que isso aqui em São Paulo a gente já tinha sido embora faz tempo, né? E o que mais te chamou a atenção? Porque, assim, uma coisa que... Quando você viaja, é que você vê a realidade dos fatos. Tudo é muito... tudo é muito propaganda, né? As próprias pirâmides, à volta delas tem uma cidade. É na cidade, né? Você tá na cidade. Você tá no Uber e você vê as pirâmides. Sim, então, e quando você tira foto, quando a gente vê registro de lá, até pouco tempo atrás, eu não tinha noção que tinha toda aquela cidade. No Cairo ali, aquelas 3, né? Sim. As 3, 4 ali. Olha, o que mais te encantou? Não, assim, é um país de uma história muito, muito rica, né? As pirâmides, elas são realmente muito imponentes, assim, é uma força olhar aquilo, né? Não dá pra imaginar como foi construído aquilo há tantos mil anos atrás, sem nenhuma tecnologia, aquelas pedras toneladas e toneladas de pedras. Os obeliscos, inclusive, da cidade, que são pedras únicas, de 50 metros. Sim. De uma pedra só. Ela não tem corte, ela não tem lenda. Então, como que aquilo navegou o Nilo para chegar naquele lugar, né? E assim, uma coisa que é extremamente incrível também, por exemplo, eu fui no templo de Ísis. Você, por acaso, é sacerdotisa de Ísis? Porque não. Porque eu sou. Sacerdotisa de Ísis, eu sou apaixonada por Ísis desde criança. Aliás, quero fazer parte da sua turminha, das sacerdotisas de Ísis, porque o trabalho das rosas tem a ver com isso. E esse trabalho da Kundalini tem tudo a ver com a Ísis. Sim. Ela era mestre em Tantra, ela treinou Maria Madalena e tantas outras mulheres, né? Ela foi a grande mestra de Tantra. A gatinha chamou Ísis. Eu sim. E o templo de Ísis, veja bem, eu fui nesse, né, agora, esse ano, em março. Então, acho que onde ele era originalmente, o mar subiu e cobriu tudo.
Então, eu acho que fazem, se eu não me engano, tá? 400 anos atrás, eles foram lá, em tudo isso submerso, dividiram em camadas como pedaços de bolo, numeraram e mudaram para uma outra montanha extremamente alta, que é onde é hoje. Uau, Esse templo, ele é remontado, mas ele é o original. Você vê nas paredes a marca de água. E eu estou falando de templos de pé direito alto, enormes. Já 400 anos atrás fizeram isso. Levaram de lá para uma outra montanha, muitos quilômetros de distância. Isso demonstra o quanto eles dão valor para esses templos históricos. Sim, e tem em Luxor, tem os melhores templos, é uma riqueza, eles são pintados, assim, é uma riqueza e uma energia muito forte também, porque quando você está no Egito, tudo é muito difícil, muito prazeroso. Os opostos ali, eles estão muito... Os extremos, sabe? Então, aconteceram situações onde eu fiquei muito assim, eu chorei muito, sabe? Muita emoção. E eu falava, meu Deus, o que é tudo isso aqui brotando em mim? E quando eu fiquei triste também, eu fiquei muito triste. Uma dor de morte, assim, uma tristeza muito profunda. Então, assim, eu mergulhei ali por alguns caminhos. Mas isso você acha que tem a ver com recordação de alguma vida passada? Geralmente as pessoas que vão para lá, que têm essa sensibilidade, se sentem muito conectadas e até lembram, às vezes, de vidas passadas. Eu não tive memórias de vidas passadas, mas eu senti uma conexão, assim, de tudo que estavam falando ali, de todo mundo, era Sekhmet, a deusa leoa, que é uma cara de gata. Sei. Sekhmet, que é a que queima as ilusões, considerada uma deusa negra, né? Poderosa, forte. Então, tudo meu, assim, inclusive todas as vezes que eu fui nos templos, que aqui é o templo de Sekhmet, e tinha ela lá, eu tava chorando, eu tava pedindo para ela, limpa essas ilusões, limpa o que eu tô precisando, o que eu não tô querendo ver dessa situação. Eu tava ali bem mexida mesmo, eu passei por uns processos no Egito, que tanto que eu voltei, eu fui correndo, eu precisava fazer terapia já com uma pessoa que eu sei que é ótima. Lá do Egito, eu mandei mensagem para ela, eu falei, Dani, vamos começar nosso processo. Eu preciso falar com você. Eu já sabia que ela era ótima, eu já tinha decidido que ela seria a minha próxima terapeuta, porque eu faço um outro trabalho com ela de fogo sagrado. Falei, ela vai ser minha psicóloga, porque ela é incrível. Já estava decidido, mas eu estava ali enrolando tudo no bem bom, né? Sim. Quando eu vivi esses processos no Egito, eu liguei para ela de lá, falei, vamos marcar nossas sessões, eu preciso começar o meu processo com você. Então, até é interessante as pessoas observarem que até mesmo você, que já se trabalha desde sempre, né? Ou eu que me trabalho desde sempre, nós também precisamos de apoio de ótimos profissionais. De profissionais, porque quando vem algo, vem com muita força. Vem com muita força, a gente é muito sensível também, né? E a gente tem nossas histórias pessoais também, né? Nossos medos, as coisas que a gente carrega. Então, a gente está sempre lidando com aquilo, né? E não lidar com aquilo é pior, porque vem na nossa cara a qualquer momento uma força enorme, né? E por isso mais te encantou lá? O que te deu mais prazer? A gente tá falando prazer, o que te deu mais prazer? O que você sentiu mais? Eles são maravilhosos. A comida é boa? A comida é ok. A comida não é... Tipo, eu tinha mais expectativa de que fosse mais como comida árabe. Não era como a comida árabe. Era tal. Eu tive um doce lá que eu entrei assim, ó. Eu tinha orgasmos com esse doce, assim, sabe? Sim. Que é tipo, sabe, canjica que a gente come aqui no Brasil com leite condensado. E leite condensado e tudo? Imagina esse caldinho todo, só que eles ainda colocavam creme de leite. Só que em vez de colocar o milho da canjica, eles colocavam pão doce picado. Aí ficava fervendo aquilo assim no negócio. Aí você pegava com a concha. É tipo uma sopinha de pão, de leite de coco, leite moça e creme de leite. É assim. Interessante. O que, amiga? Eu e minha amiga, a gente dava bobeira, dava compulsão nas duas. Ainda temos que trabalhar a compulsão também, porque dava nas duas e a gente... Tipo, eu repetia 5 vezes. Quando eu via aquele doce, eu falava pra amiga que não... Ela falava assim, no cardápio, tem alho. Eu falo, não fala, pra não dar bobeira. Chama alho. É uma delícia. E que mais? Comprar no Egito é uma delícia, porque você fica caçando tesourozinhos, né? As coisas que a gente gosta, de sacerdotinhos, os óleos, né, de pele, eles têm muitos óleos incríveis. Eu comprei roupinha de dança do ventre,
aquelas sainhas com as moedinhas pra fazer barulho, tudo pra cabeça de moeda. Eu amei, né? Voltei com uma mala a mais, né? E a cultura, e a riqueza de tudo aquilo, né? Você chegou em algum museu, alguma coisa assim? Fui no Museu Novo agora, que é no Cairo, que é uma riqueza também. Você precisa do dia inteiro pra estar lá e pra ver tudo aquilo. E uma loucura, porque você imagina aqui do tamanho dessa sala, tá? Desse chão até o teto. Isso eram as câmaras de ouro. Sim. E aí, sabe aquela boneca que uma vai dentro da outra? Até que Eu dá sei, pilinha? aquela holandesa. Isso. Tem um nome. Tem um nome dela, eu esqueci agora, mas as câmaras de ouro era desse jeito. Eram uma dentro da outra, e naquele espaço entre uma e outra que tudo ficava reservado. Então eles achavam que eles iam levar tudo que estava naquela cama, que eles iam acordar na nova vida e já iam ter aquela casa montada. Então tinha as camas, os criados mudos, e depois outra camada entre o ouro eram os jarros de alimento, tanto que o mel está intacto até hoje de algumas câmaras. Aí no outro eram as joias e as roupas e os sapatos de ouro. E aí na outra eram as camas dos animais e os animais que estavam empenados, que eles quando morriam, eles faziam como múmia dos animaizinhos amados deles, né? E por último era o teu caixão. O caixão com todo o tratamento ali da mumificação, né? Então você vê, que é uma coisa louca pra mim, que eu falei, gente, eles viviam uma vida inteira se programando pra próxima. Sim. Achavam que tudo aquilo que eles iam levar, que eles estavam acumulando, seria usado na próxima vida. Então, eu conheci... Não é muito diferente do que acontece hoje. Sim. Sim, é verdade. Eu estudei com a Cristina Carla, Aham. a linguagem do corpo, inclusive. Sim. Foi o primeiro estudo que eu fiz das terapias. E o instituto dela, inclusive, era do outro lado da rua, agora ela mudou. Ela ficou mais de 20 anos aqui. Uhum. A Cristina Cairo, ela levava pessoas para o Egito. Sim, E ela corrida as viagens dela. Sim, e ela tem ligação com os guias, que são os mais, vamos falar, descolados de lá, porque ela tem ela entende muito bem da linguagem oculta. O que ela comentou, acho que ela fala isso no livro dela, do hospital, do Tote no hospital, uma coisa assim. Ela fala que existiam realmente fórmulas mágicas que eles conseguiam, que eles eram grandes magos, os egípcios. Então, realmente existia uma técnica para ressuscitar os mortos, vamos dizer assim. Então, eles realmente acreditavam que eles não que eles iam acordar em outra vida, eles acreditavam que eles iam acordar nessa mesma, já com as coisas todas. Então, assim, eu vou morrer, mas eu vou voltar, vou ressuscitar, e vou ter toda a minha fortuna aqui para eu viver novamente uma nova vida aqui. Com esse conforto. Com todos e ela contou que é mais ou menos isso. Mas, enfim, a gente vê isso em muitos filmes de múmias. Não, e não é diferente do que a gente vê hoje, né? Você vê políticos aí que já tem, sei lá, bilhões, e continuam ali, né? Tipo... alimentando essa ganância. Que assim, vai morrer, vai ficar aí. As nossas coisas vão ficar, né? Eu fico pensando às vezes lá em casa, falar, eu quero fazer um testamento para deixar para quem gosta, deixar livro para quem gosta de livro, deixar roupa para quem gosta de roupa, deixar joia para quem gosta de joia, sabe assim? Eu nunca penso nisso. Eu acho que eu vou viver muito. Eu acho que eu vou viver uns 120 anos. Tomara. Eu falo que eu quero viver com saúde, com a informação que a gente tem hoje, com a abertura que a gente tem, como a gente se trata hoje, cuida do corpo também. Já tiveram anos que viveram 900 anos, né? 800 anos, 500 anos. Sim. Eu acredito nisso, tem gente que não acredita, eu acredito. Aliás, Matusalém foi o que mais viveu, quase 1000 anos. Sim. Mas sei lá, se hoje, com essa comida toda poluída do jeito que tem senhorinhas vivendo 102, 103, já tá no crédito. 50 já tá no crédito. Não, vamos ver. Deixa eu ver se tem mais alguma perguntinha. Eu quero viver bastante, viver bem. Eu quero viver bem também. Quais cuidados, a gente está falando disso? Todo mundo está preparado para despertar essa energia da Kundalini? Nem todo mundo. Não, a gente faz uma anamnese antes, né? A gente avalia. Tem pessoas que eu realmente não posso tratar, que são casos que estão tendo atualmente crise de pânico. Estou tendo crise de ansiedade grave, tenho psicose, né? Aí a gente não pode tratar, né? Porque você pode ter uma crise ali no momento, pode assustar todo mundo em volta, pode retraumatizar todo mundo. Você está abrindo cofres fechados. Sim, a gente tem esse cuidado. E aí
dependendo de como a pessoa tá, eu posso fazer outros trabalhos com ela, de meditação ativa, de meditação guiada, de dança vivencial, até sentindo que o corpo dela confia em mim como terapeuta, Sim. para aí a gente fazer uma primeira sessão, Tá. sabe? A gente faz uma progressão, mas respeitosa e gentil com o corpo da Claro, pessoa. claro. E qual foi o case de maior sucesso que você se orgulha de contar, assim, dos seus tratamentos? De que a pessoa mudou muito? A gente alcança que a gente vibra. Então, se eu faço o meu coisa e eu tô olhando aquela Porsche e lá dentro eu sinto que eu nunca vou ter dinheiro para aquela Porsche, eu posso estar fazendo quadro e desejando a Porsche, mas eu estou vibrando que, assim, nesse desejo é quase impossível. Algum lugar lá meu, eu sinto e falo isso para mim mesma. Ou só mental, ou só as forças psíquicas vão conversando ali dentro e falam, imagina que vai conseguir. Então, assim, na verdade ela tá desenhando tudo aquilo, mas ela tá vibrando aonde? Na escassez. De que ela não vai conseguir. E assim, não tem, gente, não tem como você jogar um abacaxi e você receber de volta uma manga. Entendeu? É um bumerangue. Vai e volta. Jogou cebola, vai voltar cebola. Jogou moranguinho, vai voltar moranguinho. Eu vou pegar seu exemplo da Porsche, que aconteceu há 2 dias atrás com uma amiga. Semana que vem, inclusive, se você quiser ir, tem um convite na quarta-feira para ir. Uma amiga me convidou, ela é apresentadora de TV, para ir almoçar num restaurante chamado Porsche. E lá tem coleção de Porsche. Decidimos. Vamos, eu te mando o convite. Mas aí essa minha amiga, ela virou Cris, você não acredita. Eu estava num evento mentalizando que eu quero ter Porsche. E aí no dia seguinte você me manda esse convite para ir no almoço na loja da Porsche. Isso aí, já tá atraindo. Aí ela ficou super feliz, porque ela falou, olha, eu já tô atraindo. Isso aí, trazendo pro campo. Vai vindo pro campo. Sim, sim. E aí, qual que é o desafio, né? É a gente vibrar como se já estivesse acontecendo. Só que aí você tem que acreditar que vai acontecer, né? Porque entre o que você deseja, entre o que você, né, realmente quer e aquilo acontecendo, só tem uma questão de tempo. E o tempo certo. A gente às vezes acha que é para acontecer amanhã, mas você não está preparado para dirigir a Porsche amanhã. Exato. Então você precisa primeiro tirar a carteira, aprender a dirigir, Ter perder o medo. Ter um apartamento com garagem. Ter a garagem. Então, assim, várias situações precisam ser preparadas pelo plano espiritual para que você tenha acesso àquilo que você deseja. E você ter fé e você dar os passos também que precisam, né? Sim. De criatividade, de gerar novos projetos. Porque o que é a prosperidade? Eu só posso ganhar dinheiro desse jeito? Não, eu posso ganhar dinheiro de inúmeras formas. E eles podem vir de inúmeras fontes. Eu não preciso só ganhar daquele, eu posso ganhar dali. Quando eu falo, gente, eu estou aberta para novos contratos, novos convites, novas viagens, novos parceiros de trabalho, novos lugares, tudo. É a história da galinha dos ovos, né? Os ovos não precisam ficar na mesma cesta. Não precisa. E a gente precisa diversificar. E a gente está aberto para isso, entendeu? E se abrir mesmo, assim, tipo, o universo me mande de novas formas. Pode ser ouro, pode ser dólar, pode ser escambo, de uma coisa que você quer muito, pode ser uma troca incrível. Tudo aquilo tem valor, né? Não, e muitas vezes a gente está falando de coisas materiais, mas muitas pessoas muito ricas são muito pobres. Porque não adianta você ter bens materiais e você ser infeliz, ou ser doente, ou ter aquela coisa do my precious, né? Então, é importante você aproveitar plenamente a vida. Claro que eu sempre falo que eu gosto de conforto, não sou nem um pouco minimalista, as pessoas estão com mania de serem minimalistas. Eu sou velha colecionadora. Eu gosto de coisa. Onde eu vou, trago, não cabe mais nada. Então, eu faço coleção de coisas também, coleção de... Você vê, eu tenho coleção de Buda. Não, e me dá super foco também nesse assunto. Quando eu começo, eu só falo naquilo, penso naquilo, eu fico louca. Então, mas assim, o importante é ser feliz. Sim, sim. Eu acho que o importante é ser feliz. Fazer um ambiente que te alegra, né? Sim, que é você, não é pra agradar ninguém em sua casa, é pra agradar você, né? Claro. Então, tinha uma época que eu pintei uma parede de verde-limão, inclusive parecida com... Eu tive um sofá verde-limão. Eu tinha um sofá verde-limão. E não te dava uma sensação de refrescância? Nossa, eu achava fresquinho aquilo. Eu olhava para aquela parede, me dava uma alegria. Eu morava no apartamento, eu trabalhava aqui, que aqui foi uma agência de eventos durante um tempo, e morava num apartamento.
Eu chegava em casa cansada, olhava para aquela parede e me dava uma sensação de acolhimento, de bem-estar, de refrescância. Você trabalha com decoração também, fala um pouquinho desse lado. Eu tenho Eu adoro essa essa veia criativa, né? Desde criança e nunca paro. O que você faz exatamente? Eu tive uma carreira de 20 anos na moda. Você foi modelo? Não, eu comecei lá adolescentezinha, já vendedora de loja, isso para visual merchandising, eu comecei, fui fazer vitrine, aí isso para marketing, sou diretora de marketing de algumas companhias grandes, internacionais, e aí fui diretora de marketing da Confederação Brasileira de Tênis, do esporte tênis, 4 anos e meio, que foi uma coisa que saiu foi pro esporte. E aí depois, com moda, eu continuei em algumas empresas, e aí eu fui correspondente internacional da L'Officiel, da revista L'Officiel. Olha, nossa, Então, quantas coisas. eu ia para todos os desfiles dos Fashion Weeks, os internacionais, os grandes, Londres, Milão, Paris, Nova York, alta costura e o prêt-à-porter, para ir em todos os desfiles e escrever e mandar a matéria sobre tudo. E então eu fiquei fazendo isso 8 anos. Aí teve a pandemia. Eu estava morando em Los Angeles nessa época da pandemia. Aí eu conheci a dona da Tidelli. E eu vinha desse background de moda. Claro. E aí, quando a gente se conheceu, ela me contratou a princípio para fazer o Instagram internacional, porque ela falou, blogueira, faz aqui meu Instagram não tá elegante, eu preciso. Aliás, o Instagram da Érica, gente, é sensacional. As fotos são todas cinematográficas. Quem que faz aquelas fotos? A sua amiga? Não, onde eu tiver, quem tiver comigo, ou faço parceria com os fotógrafos, ou são amigos. Outro dia eu fui vou fazer um gancho que eu achei interessante. Eu fui numa peça de teatro do Salvador Dalí, na verdade, da esposa do Salvador Dalí. Como que é o nome dela mesmo? Em espanhol? A Gala. A Gala. E a Gala que criava os cenários, as roupas. Então ela criava todo o cenário para ela ser pintada pelo Dalí. Tanto é que ele colocava a Gala Dalí. E aí eu lembrei disso, porque as suas fotos são incríveis, são muito fascinantes. Acho que o Instagram era interessante nessa época, né? Que tinha umas fotos bem fascinantes, assim. Mas desculpa, volta pra Tidelli. Agora ela me chamou e aí a gente tava em Los Angeles, ela falou, vamos lá em Orange County que eu vou te mostrar a loja Tidelli, que você nunca foi, e a gente vai fazer cabelo e unha com uma brasileira lá. Falei, vamos. Aí nós fomos, e quando a gente chegou na loja, eu falei, Tatiana, desmarca o meu cabelo e minha unha, deixa eu arrumar a sua loja. Aí ela, oi? Ela já arrumava os armários das amigas quando era criança? Não, eu fazia merchandising de loja dessa de moda. E aí foi, sempre arrumei, né? Mas comecei lá atrás. Começou lá atrás, que virou vitrine, que virou projeto criativo, que virou um monte de coisa. E aí ela falou, não, você não vai conseguir. Eu falei, vai lá fazer o cabelo e a unha e depois você me conta. Aí ela foi, 4 horas depois ela volta, mudei tudo. Ela pegou a varinha. Mudei tudo. Não, e pra mim, na minha cabeça, assim, deixa eu botar verde, oliva com mostarda. Deixa eu botar aquela planta, vai ficar melhor aqui. Aquela peça de cerâmica aqui. Aí eu fiz tudo em 4 horas. Aí quando ela voltou, ela falou, você vai trabalhar comigo. Quer dirigir meu próximo catálogo? Que era um catálogo gigante, num castelo, não sei o que lá, Dávila, em Salvador, na Praia do Forte. Eu fui lá, eu fui nesse castelo maravilhoso. E aí ela falou... Tem uma árvore lindíssima. Não, fiz tudo. Botei 30 balanços pendurados nessa árvore, fiz minha foto. Ficou um escândalo. Tem uma foto minha de tendo nessa Vou te mostrar quando acabar. Eu vou te mostrar umas fotos pra você ver. Ficou, né? E ela falou, só vai ter lá o que você mandar fazer na fábrica. Então aqui é o bloco de pedido, faz o pedido do que você quer. E aí eu fiz o pedido e quando eu cheguei lá, tinham 9 caminhões de móveis que eu tinha pedido. Eu acostumada a trabalhar com mala, com 2 modelos e roupa, né? Fazer coisa de moda. E aí eu vi, meu Deus, que grande. Aí eu fui montando os ambientes, ficou incrível. Desde ali ela falou pra você... Você fez uma casa-cor no Castelo da... Tudo esse dele. E aí acabou, na época ela falou, você é minha diretora de estilo. Você vai cuidar das 42... você vai cuidar das 42 lojas no Brasil e 15 fora. Vai fazer o projeto de todas elas e vai visitar todas elas para dar o teu toque final. E aí estamos juntos faz 6 anos. Então, aí que entra aquilo que eu falei no começo. Cada pessoa está no papel que tem que estar. Por quê? Porque você foi... Por isso que eu falo que é importante você não se comparar com os outros. A Érica, desde criancinha, ela já arrumava o armário das amiguinhas.
já sabia cobrar por isso, já tinha esse valor, né, já tinha. E aí foi trabalhar com moda e a vida te levou por esse caminho. Tanto que me Até pensa, você chegar, então você fez design para trabalhar na Tideli? Não. Qual a sua formação? Psicologia. Aí a pessoa, como que ela te contratou para ser diretora de estilo dessa empresa? Eu mas aí já falei, comentário ciumento, né? Não, mas tudo bem, mas porque assim, você fez design? Não fiz design. Como que você faz as lojas? Eu falei, faço na Não tenho mão. talento natural. Faço no lápis na mão. Eu pego a planta, eu falo aqui, aí a Brenda que bota tudo no CAD, eu falo, alguma coisa não coube? Ela falou, coube tudo. E eu, então aqui esse sofá, ó, vamos botar não de 2,70, de 2,50. Isso é visão espacial que você dá. É uma coisa, assim. E o que acontece também? E repertório, porque Claro. são 60 lojas, né? Então, por exemplo, Uma não pode ser igual a outra. se eu já visitei 60, em cada uma eu resolvi 5, 6, 7 grandes pepinos, qual que é o meu repertório agora? Eu chego numa loja, eu já olho aqui e falo, aquilo eu já resolvi isso, já resolvi aquilo, já resolvi aquilo. Eu vou olhando, eu já sei na hora, assim, sabe? Então Eu trabalhei, você me lembrou de um chefe que eu tive, eu trabalhei muito em loja ali na Lorena, no Oscar Freire, quando era adolescente, por aí. A gente ganhava um monte de convite de festa, fazer coleção. Mas enfim, e aí o dono da Soft Machine, ele morava no Rio, ele vinha para São Paulo, ele entrava na loja, e todos eles, eram assim, eles tinham olhos de águia, que nem você falou agora. Ele sabia exatamente o que estava certo, o que estava errado, o que tinha que modificar aquela roupa que estava fora do lugar. E a pessoa. ele mexia naquilo e mudava a venda, né? Exatamente. Por isso que falam que é o olho do dono, né? Que muitas vezes engorda o gado. E no caso, você tem esse olhar. Sim, você sabe que até eu tenho saudade de quando eu fazia loja de moda. Porque loja de moda é trabalho de um dia, né? Depois vai ter um lançamento da marca tal, e eu vou lá e arrumo tudo, e parece que veio tudo novo, parece que é coleção nova. Eu morro de saudade dessa época. Você sabe que eu. De fazer vitrine. Então. Eu já fiz até cenário de São Paulo Fashion Week, de desfile. Que legal! Eu trabalhei naquela Mr. Wonderful. Você lembra que era uma loja que ela era de camisas super coloridas. E aí aquele Marcelo Augusto, cantor, uma vez eu atendi ele. E ainda encontrei com ele depois, enfim. Mas eu colocava tudo em ordem, as cores. E é uma delícia trabalhar. É uma terapia, é presença. Sim. E tudo que a gente faz hoje, que bota a gente em presença, sem tela na mão, é assim, é priceless, não tem preço. Eu falo, tá nessa conversa com você aqui, rica, sabe, tá com uma amiga tomando um vinho, tá numa terapeuta íntegra bacana, se cuidando, isso é muito rico. Hoje de manhã eu fiquei cuidando das plantinhas ali fora, sem o celular. Sabe o que eu fiz hoje? Hoje eu fui na feira, comprei um monte de erva, e aí macerei, fiquei fazendo um caldo grosso, assim, um banho mesmo, que eu falei, vou fazer um banho. Acordei isso na cabeça. E gastei ali 2 horas fazendo isso. Mas eu tava ali em presença, ali rezando naquela erva, pedindo pro alecrim pra trazer alegria, pro arruda pra limpar o campo. Que legal. E assim, Eu ia tomar um banho de sal grosso e esqueci. sal grosso é sempre bom depois fazer uma erva. Sim. Tem mais alguma coisa que você queira acrescentar do seu trabalho? Você vai para os Marrocos, né? Vou para o Marrocos agora, vai ser um retiro para 50 mulheres no deserto. Já venderam todas as vagas? Acho que tem algumas vagas ainda. Tem ali divulgando no meu Instagram e vai ser um mergulho profundo, porque a energia do deserto não é brincadeira. Um dos meus sonhos é conhecer o Marrocos. E então a gente vai passar 10 dias, a gente vai andar de camelo no meio do deserto, vai passar por tempestades de areia, vai acampar no meio do deserto. Vamos vamos dançar na fogueira no deserto, só mulheres. Então vai ser assim potente, vai ser transformador. E essa energia mesmo se retirar, né? Para lá, isso é interessante. Eu vou conduzir toda a parte holística. Sim. Todas as sessões que tiverem lá para essas 50 mulheres, sou eu que vou estar na condução. Vai ser um trabalho grandioso. Vai ser uma energia muito bonita, de transformação mesmo. E dessa coisa de se retirar, né, para ver o que importa mesmo, né, o que precisa ficar, o que precisa sair. E provavelmente as pessoas que vão não desgrudam do celular. Não precisar.
Ninguém, né? Aí não vai ter Wi-Fi no meio do deserto, vai facilitar um pouco. Tem isso também. Deve ter. Wi-Fi Ou natural. na tenda deve Transmissão ter. de pensamento. Vamos treinar telepatia, né, gente? Então tá bom, Érica, muito prazer, já é a nossa conversa. Agora a gente vai dar uma paradinha para voltar e tirar os oráculos de tarô. E geralmente são recados para todos, para nós e para todos que estão assistindo. E você vai ver, né? e essa ressonância, você vai ver como a sincronicidade das cartas que vão aparecer com o que a gente falou.